Quem nunca sentiu solidão na sua vida? Duvido, não é mesmo? Mas olha, quando nós descobrimos, nos damos conta de que Deus, ele é espírito, mas que ele é mais próximo, que ele preenche essa solidão, nós nunca mais sentimos essa solidão, sabia? E nós temos a presença de Deus em qualquer tempo. Ele não é como alguém que de repente nós enviamos uma mensagem e demora a atender, e porque é assim mesmo. Mas Deus, ele é sobrenatural. Ele é perfeito. Então ele nos atende. Aqui no Salmo 138:3 nos fala o seguinte: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Quando eu descobri isso, foi maravilhoso para minha vida. Porque eu vi que eu nunca mais teria essa sensação de solidão, sabe? De jeito nenhum. E quando eu sentisse, era o tempo de buscar, de estar mais perto de Deus, de orar, de estar ali lendo a palavra, de estar louvando, adorando, e todo esse vazio, toda essa sensação de faltar alguma coisa seria preenchida. E ela é muito real, amados. Olha só, quando nós... A Escritura fala o seguinte, olha, lá em Isaías 59:1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos ensurdecidos para que não possa nos ouvir. Ele só realmente não nos ouve quando nós estamos na contramão da vontade dele. Ah, pastora, mas como que eu sei que eu estou na contramão? Bom, se você está na contramão e não sabe que está na contramão, Deus sabe que você não sabe. Mas você também sabe quando você está na contramão. Porque isso traz desconforto. Porque nós fomos feitos naturalmente à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa essência. Então, quando nós saímos dos planos de Deus, quando nós agimos diferentemente da nossa essência, que é sermos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, nós vamos nos sentir desconfortáveis. Esse é um grande sinalizador. Nós vamos perder a paz. E aí, nós vamos sair da sintonia de Deus também. Não vai haver um eco, sabe? Vai haver uma surdez realmente natural. Às vezes, hoje eu ainda conversava com uma amiga, né? Nós estávamos pedalando e de repente nós passamos próximo de um lugar onde aconteceu um acidente, né? E eu falei para ela assim, eu conheço o histórico desse acidente, e eu falei para ela assim, observa que esse local aí é o único lugar em que o poste de energia elétrica ele tem a forma de uma cruz. Todos os demais não têm a forma de uma cruz. É uma única vareta. Única vareta. Ali não. É cruzando, é uma cruz. Ela, menina, não é que é? Eu falei, é. E essa pessoa que morreu aí, ela dizia nos últimos tempos que ela era ateia. E tinha um comportamento muito complicado. Né? Desonrar pessoas que não deveria desonrar. E ela bateu e ela ficou agarrada dentro do carro, essa pessoa. Queimou-lhe. E aí são coisas que nos levam a refletir, sabe? E eu falei para ela, olha, não existe, né? Castigo nem recompensa, existem consequências. E no mundo espiritual, não é que Deus tá... Ah, mas Deus castigou porque deixou de acreditar. Nós abrimos brecha. Nós saímos daquela sintonia com Deus. E como Ele nos deu livre-arbítrio, Ele não pode interferir. É como se Satanás chegasse, não vamos dizer assim, com um cheque ou com um cartão de crédito com limite, vamos dizer mais modernamente, um cartão de crédito com limite. Entregássemos na mão dele. Ele vai usar. Porque se Deus fosse dar o livre-arbítrio, tira o livre-arbítrio, como seria, né? Nós, a criação dele? Não faria sentido. Pareceria um Deus desequilibrado, não é verdade? Então, há toda uma lei universal espiritual. E se nós começamos a investir nessa conta de sairmos da vontade dele, o inimigo é real. Nós vamos depositando na conta dele. E ele vai querer tirar, ele vai querer cobrar isso aí. E aí como é que Deus vai interferir? Se ele nos deu livre-arbítrio. Então não existe, existem recompensas, são leis espirituais que regem as nossas vidas. Nós saímos da solidão, né?
existe uma diferença também entre a solidão e a solitude, né? Tá me lembrando aqui agora. E falamos nisso aí. Mas então, quando nós começamos a nos sentir sós também, é porque nós estamos afastados de Deus. De alguma forma, nós estamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade. Nós não estamos em sintonia com Deus. Nós não estamos aliançados com Deus. Porque quando verdadeiramente nós estamos aliançados com Deus, ainda que as coisas possam doer, ainda que as coisas ainda não tenham acontecido como nós pedimos a Deus, nós temos a paz, nós temos a paciência, nós temos a esperança, nós temos a convicção. Nós temos um conjunto de sentimentos que são gerados por atitudes, né? Que primeiro nós pensamos, aí nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Isso vai gerar sentimentos de esperança, de paz, de certeza, de fé. Então, tudo isso é um conjunto de coisas, sabe? Agora, se nós não estivermos em sintonia com Deus, nós não vamos sentir esse abraço de Deus, esse envolvimento de Deus nas nossas vidas, sabe? Ele nos acolhe, ele nos abraça, ele nos protege, amados, com certeza. E verdadeiramente, esse sentimento de solidão é um convite para estarmos com Deus. E existem vários modelos desse convite. Para mim, na minha experiência, quando eu perco a paz, quando estou dessossegada, agitada, sabe? Quando qualquer sentimento que me desalinhe da paz, eu sei que é falta de me sentar e orar mais e conversar com Deus. Inevitavelmente, estar com Ele vai me trazer paz. Vai me trazer tudo de bom que nós precisamos para nossa alma. Davi cantou um dos seus salmos. Salmo 145, versículo 18 e 19, ele disse o seguinte: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e o salva. Deus é tão presente. Deus é totalmente presente, totalmente solícito, totalmente tudo que nós precisamos, sabe? E é tão gostoso andar na presença de Deus, estar com Deus, ter essa intimidade, essa ligação constante com Deus. Porque haja o que houver, sabe? O Salmo 46, ele fala, sabe? Ainda que os mares, que os montes se transportem para os meios dos mares, sabe? Haverá paz dentro de nós, haverá certeza que Ele está cuidando. Nós não sabemos como, porque se nós tivéssemos todas as respostas, nós não dependeríamos de Deus. Mas em todas as circunstâncias, às vezes nós nem estamos percebendo que estamos entrando numa situação complicada. Muitas vezes eu já percebi isso, e quando eu me dei conta, Deus já estava lá. Ele já tinha chegado na minha frente, e Ele já estava providenciando o escape. E eu fico sempre assim admirada de ver os livramentos de Deus, os escapes dele, sabe? Mas desde que nós tenhamos sinceridade e entendendo que perfeição não vai ser para essa dimensão. Mas isso também não é desculpa, porque muitas pessoas usam isso como desculpa. Quem quer ser perfeito? Mas usa essa desculpa para continuar pecando, para não buscar a santificação, sabe? Não pode ser assim. É um processo, mas é um processo consciente, disciplinado, sabe? Vigilante. E nunca pode ser desculpa para justificar, sabe? Para nós sermos condescendentes conosco mesmos, sabe? Para pecar, para errar. Não. Sabe? Deus tem muito mais para nós e Ele espera de nós muito mais. Ele fala na palavra dele: se vocês forem mornos, eu vou vomitar vocês. Seja frio ou seja quente. Se eu digo que eu sou de Deus, eu tenho que ser de Deus. Eu tenho que agir condizentemente com as realidades de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que separar tempo. Eu não tenho que ter Deus como um interruptor, né? Um botãozinho que eu ligo e desligo. Agora eu tô com Ele, agora eu não tô. Não. Eu estou com Ele todo o tempo todo. Onde quer que eu ande, onde quer que eu esteja, eu vou estar em sintonia com Ele. Ele está dentro de mim, Ele está à minha volta, Ele está em todos os lugares. Então não existe essa separação. Muito menos, desculpem,
Ah, é domingo que eu vou me encontrar. Não, são todos os dias. É o tempo todo. É ininterruptamente. Palavra grande, né? Eu estou com Deus e Ele está conosco. Nos guardando, nos livrando, nos guiando. E aí, o pecado, sair fora da vontade de Deus, da sintonia de Deus, da santidade, nós temos um termômetro. E esse termômetro é como uma sirene, um sinal que vai gritar imediatamente na nossa consciência. Ei, você está saindo, ei! Você já fica desconfortável, você perde a paz. E você sabe que aquilo ali não é de Deus. Não está de acordo com a vontade dele. Então, amados, nós saímos da solidão, né, para falar da solidão. Por isso que muitas vezes eu não gosto de me prender tão somente a um tema, né? Mas isso tudo tá ligado, sim, à solidão. Porque quando eu me afasto de Deus, quando eu vivo diferentemente da sintonia de estar com Deus, eu vou ficar sozinha, sabe? Eu vou me afastar. É como quando alguém, né? Você às vezes pode ter um amigo, ter conhecido alguém assim. Ai, essa pessoa, ninguém aguenta ficar perto dela. Todo mundo se afasta dela. Porque ela tem um temperamento, ela tem um comportamento. Sabe? É quando nós estamos fora da vontade de Deus. Nós não conseguimos nos ajustar, nós ficamos solitários. Mas quando nós reajustamos as nossas mentes, os nossos corações, com a ajuda dele, porque em nada nós conseguimos sozinhos, amados. Nem nos conhecer a nós mesmos nós somos capazes. Nós não somos mesmo. Nós precisamos de Deus. Deixa eu voltar aqui que me veio aqui à mente agora. Quando eu falei para vocês do poste em forma de cruz, desse acidente que houve, e aí não há castigo nem recompensa, né? É como eu falei para vocês, né? Algumas pessoas fazem a leitura de que as pessoas foram castigadas por Deus. Errado! Não. Nós plantamos determinadas sementes e nós vamos colher. E essa pessoa, sabe, não é julgamento, não é nada disso. É a lei espiritual. Se você tá lá depositando na conta de Satanás e seus demônios, você vai ter prejuízo. Se você planta semente de laranja, você não vai colher abacaxi, você vai colher laranja. E sabe, tem um limite. E aí, tem pessoas que vão lá, sabe? Atravessam aquele limite e aí? Se não se arrepender rapidamente, Satanás vai ceifar, sabe? Você entra na zona de perigo. E é longe demais. Mas eu não tenho dúvidas que todas as pessoas receberam toques de Deus. Elas foram obstinadas. Elas não quiseram voltar atrás. Aí se paga um preço muito alto, que não é necessário, porque Jesus já pagou. Ele nos deu o Espírito Santo para nos iluminar, para nos sensibilizar, para nos trazer de volta. Às vezes nós passamos por circunstâncias na vida e mais do que nunca eu observo isso. Eu sempre falo aqui nos devocionais, nos meus vídeos. Eu sou muito ligada a Romanos 12:2 que fala, né? Para não nos conformarmos com este mundo, mas para, né, permitirmos sermos renovados pela palavra de Deus que é perfeita, boa e agradável. E às vezes, e aonde o inimigo ataca, campo de batalha é aqui, o cavalo selvagem está aqui. E ele vai tentar atacar aqui o tempo todo. E às vezes certas circunstâncias da vida tornam as pessoas muito vulneráveis. Sofrimentos, problemas em família, sabe? Levam a pessoa ao limite da loucura às vezes, sabe? Então nós precisamos estar muito conscientes sobre isso, sabe? A mente é o nosso controle, sabe? Uma televisão sem controle, um celular sem as teclas, sem comando, quando o touch, né, sensibilidade aqui fica, o negócio fica cheio de vírus, aí dá algum problema, você não consegue, você sai do ar. E a vida tem dessas coisas. Então nós precisamos vigiar, amados. Nós precisamos de ajuda. E Deus é tão maravilhoso que Ele, sabe, ele coloca essa ajuda. Nós não podemos ser preconceituosos, religiosos, engessados, para que não percebamos aí os socorros que Deus lança para nós através de pessoas, através de tantas coisas, sabe? Eu conheço pessoas fechadas, arrogantes, sabe? Pessoas preconceituosas que perdem muito por serem assim, por serem aqueles religiosos, sabe? Aqueles que acham que são os cumpridores e não se dão conta de que existem socorros. É claro que nós temos que ter discernimento. E quando eu falo isso para vocês, sabe?
o que eu tenho no momento, assim, de ajuda para as pessoas com relação a compulsões, a problemas emocionais, a qualquer compulsão, a qualquer desequilíbrio, eu falo para vocês, eu tenho muito respeito aos grupos anônimos baseados nos 12 passos do primeiro grupo de terapia de princípios espirituais, de bases espirituais, com base nos 12 passos, que são os alcoólicos anônimos. E dali surgiram, né, tantos outros socorros para vários problemas, jogadores inveterados, compradores compulsivos, codependentes, problema com drogadição, com substância química, com alcoolismo. O alcoolismo foi o primeiro. E tantos outros problemas. Pessoas que são abusadas sexualmente, sabe? Sobreviventes de incesto anônimos. Até isso existe, amados. E eu conheço muito desses grupos aí, respeito muito. Porque tudo é na base da consciência, da rendição e da fé. O segundo passo. O primeiro passo é admitir, entrar na estrada. Quando você entra na estrada desse modelo de terapia, ele logo te fala: você só vai se recuperar tendo, ele fala poder superior. Porque logo no terceiro passo ele vai falar de Deus. Porque muitas pessoas chegam nesses grupos de mal com as igrejas, de mal com Deus. Então, se logo você falar de Deus, ele já nem vai chegar lá. Então, você fala poder superior por quê? Poder superior a quê? A você, ao seu problema, à sua perspectiva, a esse drama, a esse caos que você está vivendo. Esse poder, ele é maior que tudo isso. E você vai se recuperar. Mas você só vai se recuperar levantando a bandeira da fé. Não vai doutrinar você, falar que esse Deus é aquele, aquela igreja. Não. Você tem condição de escolher. E ali não existe uma discussão sobre religião. Existe sim uma consciência de necessidade de ajuda, que sozinho nós não caminhamos. A fé como a principal, a única base da sua recuperação. A entrega para ele da sua vida, da sua vontade. E aí, a prescrutação do seu interior. Você se conhecer. Você, sabe, não apontar o dedo para os outros, mas você voltar o olhar para você mesmo e vai por aí afora. Mas sempre a fé como bandeira básica, sabe? E funciona, amados. Então, amados, nós não estamos sozinhos. E hoje com a internet é tão fácil achar tudo isso. E olha que é de graça. Tá? Tem lá sim, porque eles pagam Zoom, tem as literaturas, tem CNPJ, sabe? Então, há um gasto, mas ninguém vigia que a pessoa vai contribuir, quando ela vai contribuir, como ela vai contribuir, se ela vai contribuir, em qual reunião. Não existe isso. É aqui, ó, consciência, tá? Então, procure ajuda. Não fique sozinho. Ou se você conhece alguém, sabe? Às vezes as coisas de graça, elas não têm valor, né? Mas olha, é Deus. Porque muitas pessoas não têm condição de pagar, né? Pagar um profissional. E pior, às vezes o profissional que você procura, às vezes as ideias dele são humanistas, não é? E nós que somos cristãos e que acreditamos sim em terapias, em coisas, mas eu acredito tudo com base na fé em Deus, sabe? Podemos ter técnicas, mas em última instância é Deus que está ali, atrás, do lado, embaixo. Se não for Deus, para mim não serve. Então, amados, esse é assunto para muito vídeo. Vai ficar lá para quando eu postar, né, um vídeo aí, ou então mulheres posicionadas, ainda que seja para mulheres. Homens, vocês podem ir lá também ver, vocês vão gostar muito. Antes de nós passarmos para a nossa oração, eu te peço mais uma vez que você compartilhe, que você curta, que você deixe seu comentário. E já agradeço, porque tem muita gente fazendo isso. E eu estou muito feliz em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que a palavra está indo além de nós mesmos. Está alcançando pessoas. Então agora vamos orar. Papaizinho querido, santo, justo, fiel, lindo, amigo, pai, que nos dá colo, ainda que nós tenhamos pecado. Ainda que não estejamos limpos. Papai, só vê a nossa real motivação que nos leva a te procurar. Só vê o nosso coração quebrantado, o arrependimento dos nossos corações, do nosso desejo de estarmos próximos de ti. Te buscando, te amando, te obedecendo, te conhecendo e prosseguindo te conhecer, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que a solidão, ó Pai, que muitas vezes nos invade, nos visita, e quer fixar morada, é fruto do distanciamento para contigo, ó Deus. Nos ensine, nos ajude, ó Deus, termos essa consciência, nos aproximarmos de ti.
e tantos outras coisas que podem nos afligir, Deus. O Senhor tem resposta, o Senhor tem lenitivo para todas as coisas. Basta que nós admitamos que nós precisamos, Senhor, e nos submetamos a Ti. O Senhor está sempre de braços estendidos, ó Pai, para nos socorrer. Desde que tenhamos um coração verdadeiramente submetido, arrependido, desejoso de fazer diferente. O Senhor não nos deixa, não nos abandona. Deus fiel, inigualável, incomparável. Nós chamamos e te louvamos e te agradecemos por a tua doce presença no nosso coração, nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada. Amém, em nome de Jesus. Amados, um bom dia, uma boa sexta-feira para você. O final de semana está se aproximando e que Deus sempre esteja conosco. Basta que nós queiramos. Ele nunca se afasta. Nós é que nos perdemos nas estradas devido às nossas distrações humanas. Então vigiemos para que não saiamos desse círculo, desse raio de cobertura que é a nossa salvação, que é a garantia da nossa real felicidade, com todos os frutos, paz, alegria, tudo que a gente precisa. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.